Saramago é 100, um olhar sobre seus romances, pela voz de Raul de Oliveira. Olá, caros ouvintes, bem-vindos ao nosso 4º episódio. Quis o destino que o episódio sobre o livro Levantado do Chão fosse lançado no dia em que se comemora o bicentenário da independência do Brasil. Mas a relação que eu faço com o podcast não se refere exatamente ao fato de Saramago ser português ou de sua proximidade com o Brasil, mas sim à palavra independência. Podemos dizer que Levantado do Chão foi o grito de independência de José Saramago. Foi a partir dele que o então desempregado jornalista transformou o que seria crise em solução, lançando-se de corpo e alma na carreira de escritor. Levantado é também independência de estilo, marco de uma nova forma de grafia do seu discurso, espontaneamente oral. Sobre o nosso Brasil e sua independência, eu creio que Saramago não veria motivos para comemorações. Injustiça social, fome, miséria, descaso com a educação, desvalorização da cultura e das diversidades brasileiras, entre outras mazelas. Como se dizer independente assim? Aliás, independente do quê, de quem e para quê? Saramago viveu intensamente os problemas do mundo e intensamente os combateu, da forma como lhe era possível, usando sua literatura, sua voz e o espaço que conquistou para, como cidadão, intervir sempre pelo que é necessário e justo. Infelizmente, entendo que palavras que proferiu 20 anos atrás continuam atuais diante da realidade em que vivemos hoje. Vamos ouvi-las. A pergunta que todos nós devíamos nos fazer é: o que foi que eu fiz se nada mudou? Deveríamos viver mais incomodados. O amanhã não existirá se não mudarmos o hoje. Tudo que carregamos nos ombros em nossa vida são vésperas. E todas essas vésperas, incluindo a desesperança e a desilusão, são as que influenciam no amanhã. É preciso fazer o trabalho todos os dias com as mãos, a cabeça, a sensibilidade, com tudo. Temos de continuar protestando, protestando, protestando. Não há outra saída que não seja dizer que não queremos viver em um mundo como este, com guerras, desigualdades, injustiça e a humilhação a que são submetidos diariamente milhões de pessoas que não têm esperança. Temos de expressá-lo com veemência e passar os dias nas ruas se for preciso, até que os que estão no poder percebam que o povo não está contente. Expressão, liberdade de expressão, indignação. Talvez o que mais se aproxime de algum conceito de independência. Levantado do Chão começou a ser germinado em 1976. Demitido do Diário de Notícias em novembro de 75, após os desdobramentos do golpe político-militar e sem grandes perspectivas profissionais, Saramago decide então se dedicar inteiramente à literatura. Instala-se em Lavre, povoação rural da província do Alentejo, recolhendo informações dos camponeses, conversando com novos e velhos, perguntando e ouvindo. Quando regressou de Lavre, trazia uma montanha de apontamentos, gravações e documentos. Mas José queria um livro, um romance, e não uma reportagem. E o romance não veio tão fácil. Tardou 4 anos. Nesse meio tempo, concluiu o Manual de Pintura e Caligrafia, que desvendamos no último episódio, uma coletânea de contos chamada Objeto Quase e uma peça de teatro intitulada A Noite. Objeto Quase. Publicado em 78, Objeto Quase traz 6 contos que, embora vistam uma roupagem fantástica, apresentam um projeto claro, uma proposta contra a alienação. Não por acaso, Saramago usa uma epígrafe de Marx e Engels, extraída da Sagrada Família.
epígrafe que o acompanhou ao longo de toda a vida. Se o homem é formado pelas circunstâncias, é necessário formar as circunstâncias humanamente. À noite. No ano seguinte, em 79, Saramago publica sua primeira peça de teatro. Ainda profundamente marcado pelas pouco humanas circunstâncias, Saramago concentra a ação da peça na redação de um jornal lisboeta, na revolucionária noite de 24 para 25 de abril de 74. Ele mesmo assinala na folha de rosto que qualquer semelhança com personagens da vida real e seus ditos e feitos é pura coincidência, evidentemente. Episódio 4. Levantado do chão. E, finalmente, em 1980, nasce o novo romance, trazendo independência, liberdade de escrita e reconhecimento. Com Levantado do Chão, Saramago encontra um caminho e ganha seu primeiro prêmio literário. Na entrega do prêmio Cidade de Lisboa, em 1982, o escritor assim concluiu seu discurso. Levantado do Chão fala de trabalhadores. Aprendamos um pouco, isso e o resto, o próprio orgulho também, com aqueles que do chão se levantaram e a ele não tornam, que do chão só devemos querer o alimento e aceitar a sepultura, nunca resignação. O livro é a narrativa da vida de uma família de trabalhadores rurais, os mau tempo, da região do Alentejo, no sul de Portugal, em cujos limites se passa o romance, desde o começo do século até logo após o 25 de abril. Trata-se de uma denúncia vigorosa da exploração, do desemprego e da miséria, e, ao mesmo tempo, da tomada de consciência política por parte do trabalhador rural, o aprendizado da luta pelo direito ao trabalho, pelas 8 horas de jornada e pela posse útil da terra. Não se esgota aí, no entanto, a riqueza e a complexidade do romance. Levantado do Chão, além de ser uma saga da vida alentejana, é uma obra que inova e renova a escrita, a linguagem e a estrutura narrativa. Mas não se inova ou renova nada da noite para o dia. E Saramago precisou de toda a sua experiência até então, de cada um dos seus 58 anos de vida, sendo 4 de maturação paciente até que, no seu tempo e de forma natural, as conversas e relatos recolhidos no Alentejo ganhassem sentido em uma nova forma de discurso escrito. Vale muito ouvirmos um trecho da entrevista que Saramago concedeu a Juan Arias, onde conta como se deu esse processo e explica o novo estilo. Chegou 79 e continuava sem saber como principiar, mas o tempo estava a passar e, como queria escrever o livro, sentei para trabalhar. Fiz isso sem sequer saber o que queria dizer, embora algo me sussurrasse que esse não era o caminho, mas também não sabia o que podia pôr nesse lugar até que pudesse dizer: é isto. Então comecei a escrever como todo mundo faz, com travessão, com diálogos, com a pontuação convencional, seguindo a norma dos escritores. Na altura das páginas 24 e 25, talvez esta seja uma das coisas mais bonitas que me aconteceram desde que comecei a escrever. Sem pensar, quase sem dar-me conta, começo a escrever assim, interligando, interconectando o discurso direto e o discurso indireto, passando por cima de todas as regras sintáticas ou de muitas delas. O caso é que, quando cheguei ao final, não tive outro remédio senão voltar ao início para deixar as 24 primeiras páginas como as outras. Depois, refletindo sobre o sucedido, cheguei a 2 ou 3 conclusões. A primeira é que, se então escrevesse um romance urbano, sobre algo que estivesse a acontecer em Lisboa, por exemplo, as coisas teriam sido diferentes. Mas estivera a recopilar materiais num meio, o camponês,
onde parte da cultura se transmite oralmente. As pessoas contam as coisas, e no tempo de que estou a falar, mais ainda, porque quase todos eram analfabetos. Tudo se comunicava oralmente. Os contos, as lendas, os provérbios, toda a sabedoria de uma sociedade viva e articulada se transmitia oralmente. O que chegava por escrito eram as leis do governo, algo que eram obrigados a cumprir, não a ler. Numa palavra, você quis escrever como eles lhe falavam? Isto, a passagem de uma forma narrativa para outra, foi como uma devolução àqueles camponeses do que eles me tinham dado, como se eu me tivesse transformado num deles, em parte desse mundo de mulheres, homens, velhos, velhas com que estivera, a ouvi-los, a ver suas experiências e suas vidas. Transformei-me num deles para contar o que eles me tinham contado. O que está claríssimo é que quando falamos, que agora se trata de falar, não de escrever, não usamos pontuação. Falamos como se faz música, com sons e pausas. Toda música, da mais sublime à mais disparatada, se faz igual, com sons e pausas. E falar é apenas isso, uma sucessão de sons com pausas. Assim como nem todos os instrumentos produzem sons idênticos, por mais que toquem a mesma nota, nossas vozes também não são iguais, porque a forma de entoar, de dar tom ao que dizemos, não é a mesma. A isso se acrescenta a mímica das mãos, o olhar, a expressão, o movimento das sobrancelhas, tudo que serve para comunicar. E tudo funciona sem que tenhamos de dizer quando falamos uns com os outros. Agora põe 2 pontos, agora ponto, travessão, etc. É como se quiséssemos falar dizendo: quer vir jantar conosco amanhã? Ponto de interrogação. Mas é evidente que ninguém fala assim, seria ridículo. A coisa é original, mas não pode deixar de criar problemas na hora de escrever um romance, não é? É claro que os cria. Tenho plena consciência disso. E o primeiro que, se não ouço as palavras dentro da minha cabeça na hora de principiar um livro, se não consigo escutar uma voz a dizer o que vou escrevendo, o livro não sai. Tenho necessidade de que o que estou a escrever possa ser dito. É isto que recomendo aos leitores quando dizem: mas eu não entendo. Então respondo que talvez possam entender melhor se lerem em voz alta 2 ou 3 páginas, pois são eles que vão descobrir e encontrar o ritmo, a música que está ali. Recordo que, quando foi publicado o romance em que tudo isso aconteceu, as pessoas ficaram um tanto desconcertadas, e um amigo que eu presenteara com o romance telefonou-me 2 ou 3 dias depois para dizer que não estava a perceber nada. Eu lhe disse que tentasse ler 2 ou 3 páginas em voz alta, e no dia seguinte tornou a ligar-me dizendo: percebi, e já sei o que queres. O que eu quero é que o leitor participe. Todo texto é um texto por decifrar, e por mais claro que esteja, com todas as pistas dadas, todas as indicações, por mais que eu diga como se deve entender o que ali está, ainda assim é preciso decifrá-lo. Talvez decifrar um texto meu seja um pouco mais complicado, mas a partir do momento em que o leitor sabe quais são as regras do jogo que estou a propor, pronto, não terá a menor dificuldade. E mais, a intervenção do leitor será muito mais intensa, muito maior, do que se o texto estivesse facilitado por todas as muletas da pontuação. Esta é a história de como nasceu e como se explica o meu jeito de escrever. Epígrafe e dedicatória. Um livro tão especial não poderia ter uma epígrafe menos contundente. Saramago foi buscar em Almeida Garrett essas palavras. E eu pergunto aos economistas políticos, aos moralistas, se já calcularam o número de indivíduos que é forçoso condenar à miséria, ao trabalho desproporcionado, à desmoralização, à infância, à ignorância crapulosa, à desgraça invencível, à penúria absoluta para produzir um rico?
Saramago dedicou o Levantado àqueles alentejanos que contaram suas histórias e dividiram suas vidas com ele. Em entrevista ao Diário de Lisboa, em março de 1980, logo após o lançamento do livro, o autor prestou uma linda homenagem aos verdadeiros personagens da história. Quando um alentejano se decide falar, ninguém o cala. Além disso, também há alentejanos que escrevem. Não serão muitos? Eu tive a sorte de encontrar um. Você pode imaginar o que é estar a conversar com um velho rural de 70 anos, digo eu, dizes tu, e de repente ele abre ali uma gaveta, tira uns poucos cadernos de papel ao maço, escritos em letra garrafal e firme, creia que até os erros de ortografia eram firmes. Está aqui a história da minha vida. Foi isto que me aconteceu. Levei para o meu buraco a história de João Domingos Serra, contada pelo próprio. Lia nessa mesma noite, a tremer de comoção e frio. Era março, e quando acabei tinha, finalmente, a trave mestra do que viria a ser o Levantado do chão. Aquela vida verdadeira era assim como uma fiada de pedras postas a atravessar a corrente torrencial de dados em que já me ia submergindo. Por cima de tal ponte, podia agora circular a minha vontade. Mas a vida, se repararmos bem, só é o que vidas forem. A esta de João Serra juntaram-se outras, a do Machado, do Abelha, do Badalinho, do Catarro, do Cabecinha, da Mariana Malha, a de outro João, o João Bazuga, meu amigo do coração, e tantos, tantos mais. Quem lhes quiser conhecer os nomes, falo dos que mais perto estiveram de mim. Encontra-os na dedicatória do livro. Também lá estão os nomes de 2 mortos. Não há inconveniente. Estes vivos e estes mortos fazem boa companhia uns aos outros. Um escritor é um homem como os outros. Sonha. E o meu sonho foi o de poder dizer deste livro quando terminasse. Isto é o Alentejo. E assim começa o romance. O que mais há na terra é paisagem. Por muito que do resto lhe falte, a paisagem sempre sobrou. Abundância que só por milagre infatigável se explica, porquanto a paisagem é sem dúvida anterior ao homem, e apesar disso, de tanto existir, não se acabou ainda. Será porque constantemente muda. Tem épocas no ano em que o chão é verde, outras amarelo, e depois castanho ou negro. E também vermelho, em lugares que é cor de barro ou sangue sangrado. Mas isso depende do que no chão se plantou e cultiva, ou ainda não, ou não já, ou do que por simples natureza nasceu, sem mão de gente, e só vem a morrer porque chegou o seu último fim. Não é tal o caso do trigo, que ainda com alguma vida é cortado, nem do sobreiro, que vivíssimo, embora por sua gravidade não pareça, se lhe arranca a pele. Aos gritos. Não faltam cores a esta paisagem, porém, nem só de cores. Há dias tão duros como o frio deles, outros em que se não sabe de ar para tanto calor. O mundo nunca está contente. Se o estará alguma vez, tão certa tem a morte. Ao longo do livro, Saramago vai tecendo um painel da burguesia fundiária, enquanto compõe a biografia dos mau tempo e da própria história de Portugal no século XX. Vamos ouvir mais um trecho. Então chegou a República. Ganhavam os homens 12 ou 13 vinténs, e as mulheres menos de metade, como de costume. Comiam ambos o mesmo pão de bagaço, os mesmos farrapos de couve, os mesmos talos. A República veio despachada de Lisboa. Andou de terra em terra pelo telégrafo, se o havia. Recomendou-se pela imprensa, se a sabiam ler. Pelo passar de boca em boca, que sempre foi o mais fácil. O trono caíra.
O altar dizia que por ora não era este reino seu mundo. O latifúndio percebeu tudo e deixou-se estar. E 1 litro de azeite custava mais de 2.000 réis, 10 vezes a jorna de um homem. Viva a República! Viva! Patrão, quanto é o jornal agora? Deixa ver. Que os outros pagarem, pago eu também. Fala com o feitor. Então, quanto é o jornal? Mais um vintém. Não chega para minha necessidade. Se não quiseres, mais fica. Não falta quem queira. Ai, minha santa mãe, que um homem vai rebentar de tanta fome. E os filhos, que doeu aos filhos? Põe-nos a trabalhar. E se não há trabalho? Não faças tantos. Mulher, manda os filhos à lenha e as filhas ao rabisco da palha, e vem te deitar. Sou a escrava do Senhor, faça-se em mim a sua vontade, e feita está, homem, eis-me grávida, pejada, prenhe, vou ter um filho, vai ser pai, não tive sinais. Não faz mal, onde não comem 7, não comem 8. Absolutamente comprometido com a vida e com seu tempo, Saramago costumava dizer: nunca separo o escritor do cidadão. E isso não significa que queira transformar a minha obra em um panfleto. Significa que não escrevo para o ano de 2427, mas sim para o presente, para as pessoas que estão vivas. Meu compromisso é com o meu tempo. Muito mais do que um panfleto, um espaço de reflexão, questionamento e protesto contra as injustiças do mundo. Um espaço de plantio, de luta, de levante, como lemos aqui. Estes homens e estas mulheres nasceram para trabalhar. São gado inteiro ou gado rachado. Saem ou tiram-nos das barrigas das mães. Põem-nos a crescer de qualquer maneira. Tanto faz. Preciso é que venham a ter força e destreza de mãos, mesmo que por um gesto só. Que importância tem se em poucos anos ficarem pesados e hirtos? São cepos ambulantes que, quando chegam ao trabalho, a si próprios se sacodem e da rigidez do corpo fazem sair 2 braços e 2 pernas, que vão e vêm. Por aqui se vê a que ponto chegaram as bondades e a competência do Criador, obrando tão perfeitos instrumentos de cava e ceifa, de monda e serventia geral. Tendo nascido para trabalhar, seria uma contradição abusarem do descanso. A melhor máquina é sempre a mais capaz de trabalho contínuo, lubrificada que baste para não emperrar, alimentada sem excesso e, se possível, no limite econômico da simples manutenção, mas, sobretudo, de substituição fácil. Se avariada está, velha a outra, os depósitos desta sucata chamam-se cemitérios. Ou então senta-se a máquina nos portais, toda ela ferrujosa e gemente, a ver passar coisa nenhuma, olhando apenas as mãos tristíssimas. Quem me viu e quem me vê. No geral do latifúndio, os homens e as mulheres têm seu tempo regateado de vida. Espanta-se a gente de como alguns vão a velhos, e muito mais quando, passando, encontramos um que à vista é ancião e ouvimos dizer que tem 40 anos. Ou essa mulher murcha com a face encorreada, ainda não fez 30. Afinal, viver no campo não dá vida acrescentada, são invenções da cidade. É como aquele regradíssimo ditado: deitar cedo e cedo erguer, dá saúde e faz crescer. Tinha graça vê-los aqui com a mão no cabo da enxada e os olhos no horizonte à espera do sol, ou derreados das cruzes, ansiando por um anoitecer que nunca mais chega. O sol é um desgraçado, cheio de pressa de sair e com tão pouca de se apagar, como os homens. Porém, vão se acabando os tempos da conformação. Anda uma voz pelos caminhos do latifúndio, entra nas vilas e nas aldeias, conversa nos montes e nos montados, uma voz de 2 palavras essenciais e de outras muitas que explicam essas 2.
8 horas. Dizer isso assim parece dizer pouco, mas se dissermos 8 horas de trabalho, já se começa a entender melhor. No início do ano 2000, Moçambique enfrentou uma terrível catástrofe devido a 5 semanas de chuvas fortíssimas que deixaram centenas de mortos e centenas de milhares de desabrigados. O escritor moçambicano Mia Couto fez esse depoimento que traduz bem o espírito ativo e humanista de Saramago. As inundações de 2000 foram as piores nos últimos 100 anos. Impotente perante o drama que vivíamos, redigi um apelo para que as vítimas das cheias recebessem apoio internacional. Saramago respondeu-me no mesmo dia, perguntando ao telefone, no seu habitual tom seco: "Diz-me apenas o que tenho que fazer." No instante seguinte, tinha transferido $25 mil para uma conta que passaria a ser auditada por uma agência financeira internacional. Outros escritores lhe seguiram o exemplo. No final, havia dinheiro para erguer um centro de saúde em Chimbongene, nas margens do rio Limpopo. Já em Maputo, meses depois, Saramago foi recebido por Helder Muteia, o então ministro da Agricultura. O governante pretendia expressar a Saramago a gratidão dos moçambicanos. Muteia é poeta. Organizou o encontro com um carinho que superava as obrigações protocolares. Escapou-lhe, por isso, a secura do escritor português durante todo o encontro. Ao lado de Saramago, eu adivinhei-lhe a pressa. Queria fugir aos agradecimentos. Para ele havia um dever de solidariedade que se explicaria melhor junto dos camponeses que beneficiaram do seu apoio. Já no final, em plenas despedidas, Saramago perguntou: "Que nome deram ao centro de saúde?" Imitando o tom seco do visitante, o ministro respondeu quase displicente: "Chama-se Levantado do Chão." Saramago parou, fulminado pela emoção. Gaguejou, baralhando letras e palavras. Por fim, confessa, em suspiro: "Caramba, homem, você comoveu-me." Cadernos de Lanzarote. Para encerrar esse episódio, selecionei 2 páginas de junho de 1993, por ocasião da Feira de Livros de Lisboa. Vamos lá. Na feira aparece uma pessoa comprar todos os meus livros. Põe-nos todos diante de mim para que os autografe, os grossos, os finos, os caros e os baratos, 30 e tal contos de papel, conforme vinha a saber depois, e o que me desconcerta é que o homem não é um convertido recente ao saramaguismo, um adepto de fresca data, um neófito disposto às mais loucas ousadias. Pelo contrário, fala do que de mim leu com a vontade e discernimento. Resolvo-me a perguntar-lhe a razão da ruinosa compra, e ele responde simplesmente com um sorriso onde aflorou uma rápida amargura: "Tinha-os todos, mas ficaram na outra casa." Compreendi, e depois de ele se ir embora, ajoelhado sob a carga, pus-me a pensar na importância dos divórcios na multiplicação das bibliotecas. 6 de junho. Uma leitora na feira. Quando li o Levantado do Chão, disse comigo: "Este escritor é diferente dos outros." Acertou em cheio. Não disse melhor que os outros. Disse diferente. E não imagina que ponto lhe fiquei grato. Saiba que entre os muitos milhares de palavras que até hoje se escreveram a meu respeito, nunca tinha encontrado essa. Diferente. Tem razão. Diferente. E a mais não aspiro. No próximo episódio, vamos viajar na passarola com 7 luas e 7 sóis, por dentro de algumas das mais encantadoras páginas saramaguianas. Nos vemos no Memorial do Convento.
O podcast Saramago é 100 tem pesquisa, roteiro, edição e apresentação de Raul de Oliveira. Direção de arte e locuções, Diana Machado. Design gráfico, Percy Ellis. E as músicas que vocês ouvem aqui são dos maravilhosos portugueses do Madre Deus. E se vocês quiserem deixar comentários ou sugestões, me acompanhem pelo Instagram, @raul.doliveira e YouTube Raul de Oliveira. Saramago é 100!